Assina embaixo. Agora, gente, o nosso programa tá muito bom. Já preparou seu café? Dá uma olhadinha no VT que a gente preparou, que vai falar, vai explicar um pouquinho, dar uma abertura sobre a intoxicação alimentar. Dá uma olhadinha aí. Intoxicação alimentar é um problema de saúde causado pela ingestão de água ou alimentos contaminados por bactérias, vírus, por suas respectivas toxinas ou ainda por fungos e componentes tóxicos encontrados em certos vegetais e produtos químicos. A contaminação pode ocorrer durante a manipulação, preparo, conservação ou armazenamento dos alimentos. Muitas pessoas tentam descobrir o que as fez passar mal, revendo o que ingeriram naquele dia ou no dia anterior. No entanto, ao consultar um médico por suspeita de intoxicação alimentar, é importante lembrar mais do que o cardápio de apenas um dia antes. Os primeiros sintomas provocados por algumas bactérias podem aparecer só 3 dias depois da ingestão do alimento contaminado. Carne crua ou mal passada, assim como ovos mal cozidos, leite in natura e vegetais não higienizados, são importantes fontes destes agentes. Os sintomas mais relatados são náuseas, vômitos, diarreia, febre, cólicas abdominais e mal-estar geral. Nos quadros mais graves, podem ocorrer ainda desidratação, hipotensão e choque. Mas afinal, como se prevenir da intoxicação alimentar? Como é o diagnóstico e o tratamento? Acompanhe agora o nosso papo e tire todas as suas dúvidas. Olha aí, gente. Quem é que já não comeu alguma coisa no seu cotidiano e às vezes você até se policia? E não tem dia que parece, mas eu comi aquilo que eu sempre como e passei mal, começou a me dar uma dor de estômago, uma diarreia ou até um enjoo. Pode ser uma intoxicação alimentar. Para nós entendermos bem isso, e é muito importante, ainda mais o brasileiro, né, que tem uma múltipla variedade de alimentação que às vezes você escolhe, não que todo mundo pode, né? Mas a gente mistura muita coisa. Então, olha só, eu tenho a alegria aqui de ter o doutor André Augusto Pinto, que ele é um cirurgião, e ele vai nos auxiliar agora tratando desse assunto. Doutor André Augusto, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Para nós é uma alegria, viu, doutor? Sempre ter assim um profissional da saúde para nos ajudar, para nos tirar algumas dúvidas. Doutor, essa intoxicação alimentar, ela parece ser mais comum do que a gente imagina, né? E talvez a gente acaba, por desconhecer o assunto, a gente fica arrumando desculpas populares para alguma coisa assim, né? Quais são? A gente viu esse VT aí, mas quais seriam, então, até pela sua experiência, as principais causas para se ter essa intoxicação alimentar? Bom, a intoxicação alimentar é muito frequente, é uma das doenças mais frequentes que acometem a população. Nossa população, principalmente aquelas que têm uma condição social um pouco mais baixa, que não tem aí os recursos necessários para uma boa higienização, tanto física, pessoal, quanto alimentar, pode ter mais. É mais grave nas crianças e nos idosos, porque podem ter sintomas mais graves. Na grande maioria das vezes, ela é passageira. Ocorre por ingestão de alimentos contaminados, água contaminada, então se você não sempre tomar água filtrada ou ferver a água por uns 2 minutos e esperar esfriar. Antigamente as pessoas tomavam muita água de torneira. Água de torneira. Eu tomei muito quando era moleque. Nas grandes cidades, hoje a água já tem cloro, então mesmo que você ingira, você não vai ser contaminado. Mas às vezes, em cidades menores, ainda pode acontecer. No interior, ou então aí nos rincões desse Brasil, aí, onde você não tem uma higiene adequada, ainda pode acontecer. Mas assim, geralmente elas são virais, 90% das vezes elas são virais, e são quadros rápidos, de 2 a 3 a 5 dias, um quadro de dor abdominal, às vezes um desconforto abdominal, diarreia, náusea, vômito, e pode acontecer por N motivos, desde não lavar as mãos ou não lavar os alimentos que você vai consumir, ou então, agora no verão é muito comum, muito mais a temperatura mais alta, abre e fecha a geladeira, então você não consegue armazenar bem os alimentos. Essa falta de armazenamento agora nessa época do ano é muito importante.
Tá? E assim, a pessoa entendendo como que podemos nos intoxicar com esses exemplos que o senhor deu, então a gente percebe que é uma coisa assim muito comum, né? E que às vezes passa até despercebido e você teve uma intoxicação alimentar. Mas quais seriam assim os principais tratamentos quando você sente esse desconforto diante de alguma coisa que você comeu e te dá esses tipos de ou náusea, um mal-estar, alguma coisa? O que fazer? Quais seriam as primeiras facetas para que a gente possa melhorar isso aí? Aqueles pacientes que começam a ter dor abdominal, náusea, vômito, desconforto abdominal, às vezes azia, queimação, diarreia, mais do que 3 evacuações por dia, fezes líquidas, dor a evacuar. Primeira coisa é se hidratar bem, tomar bastante água ou qualquer um desses eletrólitos. A gente fazer água com sal e açúcar para dar uma boa hidratada, mas hoje a gente já tem esses repositores hidroeletrolíticos, então um Gatorade, uma água de coco, enfim. Pode tomar um analgésico, tipo um Buscopan, para melhorar a cólica intestinal e tomar cuidado com a alimentação. Nada de gordura, fritura, enlatado, embutido, uma alimentação mais leve, tomando mais líquidos, carnes mais cozidas ou grelhadas e legumes. Se não melhorar no período de 48, 72 horas, procurar um médico, porque algumas dessas intoxicações podem ser bacterianas e ter que ser tratadas com outros tipos de medicamento. É interessante que o senhor está colocando para nós aqui, porque a gente poderia imaginar, quando você fala de intoxicação alimentar, a gente poderia vir logo na nossa cabeça assim, eu acho que deve ser esses alimentos industrializados. Mas, assim, isso depende de muitas... Por exemplo, hoje a gente vive muito desse... do fast food. Fast food, Isso. E você fala, será que é tudo industrializado? Será que a gente não está ingerindo algum tipo de bactérias, de tantos conservantes? Bom, isso também pode ser um manifestador também, né, doutor? Sim, você que pede comida para comer fora, come muito fora de casa, né? A gente trabalha, come no restaurante, você não sabe como é que foi manipulado. Então, se as pessoas estão fazendo a comida, não lavarem bem as mãos, tá ali, mexeu no lixo, jogou, não lavou a mão, não se higienizou direito, começa a ter o quadro de diarreia. Você precisa tomar cuidado também. Então não é só os cuidados que você tem em casa, aonde come, procurar ver se você come de um lugar que tem certificação. Tem muito, acho que a validade dos coisas, produtos. Né? A validade dos produtos é fundamental principalmente aqueles produtos que ficam muito tempo em casa, na geladeira, né? E não é só a validade, os legumes, as verduras. Tudo isso é importante dar uma olhada. Nós temos um VTzinho aqui, doutor André, que acho que vai também ajudar ainda mais a gente compreender isso aí, ó. Dá uma olhadinha aí, minha gente. Os casos de intoxicação alimentar têm crescido nos últimos anos. Dados mostram um aumento de 122% nas internações com os sintomas que se encaixam na doença. Estatísticas apontam que a duração do período dos internados dentro do hospital é curto, seguindo uma média de 2 a 3 dias. Outro dado curioso é que muitas bactérias causadoras deste tipo de desconforto já estão presentes em nosso organismo e um desequilíbrio em nosso sistema as torna uma ameaça, como a bactéria Clostridium difficile. A relação com alimentos crus, como peixes e carnes, são os exemplos mais comuns quando pensamos em comidas contaminadas, e a causa é simples. O cozimento é responsável pela eliminação de algumas bactérias remanescentes no alimento, e, portanto, ingeri-las sem este processo permite a permanência destas bactérias. Mas também é necessário permanecer cuidadoso com gelos, cuja água tem origem duvidosa, e frutas e verduras mal lavadas. Então, fique atento à origem e preparação do que você está ingerindo, para que sua saúde não seja prejudicada. Doutor André, o senhor gosta muito dessas comidas culinárias hoje, que está fazendo muito sucesso, oriental, japonesa?
Eu gosto, mas precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu mesmo, vou dar um exemplo pessoal, eu mesmo tive uma internação hospitalar há alguns meses atrás, depois de comer comida num local que meu filho, fast food, vamos pedir uma comida em casa, pediu uma comida japonesa, provavelmente ela estava mal armazenada, então o peixe cru não era, e eu comecei com um quadro de diarreia muito intensa, uma infecção bacteriana, e eu precisei ficar internado de 2 a 3 dias para melhorar, com hidratação, antibiótico, tudo. Então assim, a gente percebe, doutor André, que o cozimento dos alimentos, eles são essenciais, claro. Não é que a gente vai comer sempre comidas cozidas, né? Mas ele é essencial para eliminar essas bactérias. O cozimento, a preparação e o armazenamento. O armazenamento. Porque mesmo armazenar em casa é uma coisa, mas você não sabe como é que está sendo armazenada no restaurante que está sendo preparado, quanto tempo essa comida está lá para ser preparada. Então, principalmente os alimentos crus, tem que tomar um cuidado maior. Mas mesmo os outros alimentos cozidos, se você não tomar cuidado com o armazenamento, ainda mais agora no calor, a chance aumenta muito mesmo, então tem que tomar cuidado. Perfeito. Nós tivemos uma mudança assim bem recente na nossa cultura brasileira, que até a maneira, hoje os trabalhos, as profissões mudaram bastante. Hoje a grande maioria das famílias, eles quase não almoçam mais em casa, principalmente aos finais de semana, né? Aquela coisa da dona de casa, a gente está tendo uma transformação. Então hoje o povo é levado muito a ir aos grandes restaurantes, ou sai muito, né? Então eu acho que o índice dessas intoxicações deve ter aumentado também, né? O povo mais antigo sabia armazenar melhor ali os alimentos, né, doutor? E comprava pouca quantidade para fazer naqueles dias, armazenava pouco em casa, não congelava muito, não comprava as coisas já congeladas, né? E a gente tem que tomar um cuidado hoje, porque você vai então, hoje já tem muito, principalmente legumes, verduras e saladas, já que eles falam pré-lavadas, então prontas para comer. Você tem que tomar um cuidado com isso também. É a questão das frutas, às vezes você vai no mercado e já está as frutas picadinhas. Você tem que tomar cuidado. Vamos fazer o que, doutor? Ali? É bom lavar sempre. Lavar novamente. Olha aí. Lavar novamente. E assim, não adianta lavar e deixar lá. Lavar na hora que for comer. Ah, perfeito. Na hora que for comer. Muito bem. Olha aí, gente, vocês estão entendendo bem aí as grandes preocupações que a gente tem que ter para se alimentar, principalmente hoje em dia que a gente come aí fora o tempo todo. Vamos ver aqui, doutor, nós temos aqui a Rainha Chegou, que também vai trazer um assunto muito importante para a gente, que é a questão da Vivenda do Brasil, fez um produto maravilhoso aí, hein? Já já o padre continua falando com o doutor André aqui, porque a nossa querida rainha, uma onça, está aqui para falar de um produto feroz também contra o alcoolista. Dá uma olhada aí, ó. Falou tudo, Padre Marcos. Felina estou, uma tigresa, Brasil. Eu quero ver só assim, ó. Olá. Eu quero ver a rainha. Meu Deus do céu. Sou eu mesma. Boa tarde, família Bendita Hora. Sua bênção, Deus abençoe. Padre Deus abençoe, Simonezinha. O doutor André também seja muito bem-vindo. Uma pauta muito importante falando de saúde, Você vê que de coisa? qualidade de vida. E a gente vai dar continuidade aqui também falando, né, de algo tão sério e tão comum, infelizmente, que é o alcoolismo. Até porque, né, padre, a gente pode dizer que é uma droga lícita e está no nosso meio social, de fácil acesso, e isso facilita, né, com que esse indivíduo se prejudique cada vez mais e acabe ficando o quê? Viciado na bebida, se tornando um alcoolista. E isso é mais comum do que a gente pensa, até porque não existe classe social, financeira, não tem aí, né, a diferença de homem, mulher, jovem, tem idosos que infelizmente na pandemia se tornaram viciados na bebida. Mulheres também cada vez mais, jovens cada vez mais cedo se entregando ao consumo indiscriminado de álcool. Por isso que a gente fala, né? Sempre há o momento de você parar, refletir e falar, preciso me cuidar, gente. Ou, de repente, não você que é o próprio alcoolista, mas você que está agora aí acompanhando o Bendita Hora e sabe que você pode ser aí a ferramenta de acesso e de ajuda para esse doente, né? Até de contra esse produto, gente, maravilhoso, natural, que não há contraindicação, que é um dos métodos como referência mesmo em clínicas de recuperação há mais de 25
25 anos sendo mais utilizado, né? Então, como ele funciona? Você coloca aí 10 gotinhas 2 vezes ao dia, suco, água, refrigerante, saladas frias e até mesmo na própria bebida alcoólica. Primeiro que ele manda o comando para o nosso cérebro, dizendo que o nosso corpo não necessita mais do álcool. E aí você vai criando aversão dia após dia, sem as crises de abstinência também, porque isso é sério, né, gente? E olha, é importante que você se dê essa oportunidade ou que você seja a grande chance de resgate dessa pessoa que você ama. Então, por